Amém? Com certeza. Ninguém duvida disso. Juízes 7, versículo 3, diz assim: agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte de Gileade. E o povo retornaram 22.000 e permaneceram 10.000. Ao total, eram 32.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, tem muita gente. Faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo? O mesmo irá contigo. E de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a língua, como lambe um cão, este tu separarás do mesmo modo. Todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber, e o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. Eu vou ler novamente com você, na versão que está ali, era a versão que estava ali, a NVT. Joga lá, Joãozinho. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem a água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos e os demais se ajoelharam e puseram água na boca. Volta lá. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Bora ler junto essa parte aí? No 3. 2, 3. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, um alerta para a gente. Eu não sei se vocês repararam, mas eu fico bem atento quando Deus ele movimenta uma palavra específica para uma igreja. Quem já pregou aqui sabe que eu nunca determinei como prega, o que prega. Deixa Deus fluir. Não muito quando tem um tema, né, que a gente segue, derrotando gigantes, alguma coisa, é dentro do tema, mas o texto, como? Nunca, porque eu ouço o Espírito Santo. Eu não sei se vocês perceberam, mas Deus tem falado com a gente a respeito da nossa postura, a respeito da forma como nós nos conduzimos. Domingo passado eu preguei, não era o que eu tinha planejado para pregar, mas eu tive que pregar. Na sexta-feira o Igor pregou algo e ontem a irmã Adriana, a diaconisa Adriana, também pregou algo semelhante a respeito do que Deus quer para fazer para a gente, mas nós precisamos nos alinhar, nos posicionarmos como igreja. E isso, quando Deus fala de uma forma contínua, não é para é para a igreja. Então, absorva aquilo que o Senhor tem falado com a gente. Eu não sei como tem sido a sua conduta, eu não sei como tem sido o seu costume, eu não sei como é que você tem orado, como você tem lido a Bíblia, mas quando Deus fala, é para a gente ouvir antes que Ele comece a agir. Ele anuncia. Se a gente não se corrige, Ele mesmo vem e corrige a gente. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser corrigido por Ele. Porque quando Ele vem para corrigir, não é com muito amor, apesar de ter amor,
mas dói. Então, em nome de Jesus, se alinhe, para que a gente possa viver as coisas boas que o Senhor tem para a gente e não venhamos apanhar, porque é bom quando vem a correção do Pai, mas ninguém gosta de receber essa correção. Amém? Só esse adendo que eu esqueci, mas eu preciso falar com vocês. Quando a gente está dentro desse texto, mudando o clima agradavelmente, quando a gente está dentro desse texto, você já conhece a história de Gideão. Não preciso te lembrar ela. Se você não conhece, vem para cá na quinta-feira, Harp and Pray, que a gente vai em algum momento estudar sobre ele. Em nome de Jesus, não explode. Obrigado. Quando o Gideão está dentro dessa situação, você já sabe que o anjo do Senhor aparece para ele, quando ele está lá malhando trigo no lagar, e ele vai falar que Gideão é um homem corajoso, e aí ele pede alguns sinais, e chegamos aqui. Gideão, debaixo de uma palavra do Senhor, ele consegue levantar 32 mil homens para derrotar os midianitas. Mas o contexto não era de coragem para isso. O contexto era de um povo que estava perdendo, era um povo que estava sendo amassado, era um povo que estava tendo que se esconder para conseguir produzir algo. E agora, por uma direção que Deus deu a um homem, pela direção que Deus deu a um homem, esse homem agora consegue chegar para um povo e falar assim, olha só, Deus está comigo, vamos enfrentar os midianitas e Deus vai ser com a gente. E absurdamente 32 mil homens aparecem, vamos lutar. É estranho. Porque se a gente está dentro de um cenário que a gente só está perdendo a moral da população, do povo, geralmente está para baixo. Então, quando alguém se chega falando assim, vamos lutar, a gente fala assim, vou lutar para quê, cara? A gente está perdendo há tanto tempo. Toda hora vem alguém aqui e rouba a gente está tendo que se esconder para trabalhar, a gente está tendo que pegar um momento errado, malhando trigo no lagar para fazer algo. Pô. Esse dia mesmo te vi lá trabalhando, tu está querendo lutar, pô. Tu não tem coragem nem para produzir. Geralmente é dentro desse cenário, mas ele consegue levantar 32 mil homens. E aqui tem algo que me chama a atenção, porque o número, para a gente, seria grandioso. Cara, Deus falou comigo, e agora eu tenho 32 mil pessoas do meu lado. Aí Deus ele aparece para Gideão e fala, você tem muita gente contigo. Se sou eu falando com o Gideão, tá brincando comigo, o Senhor me levanta, vou lá, chamo todo mundo, tá cheio de gente aqui, agora o Senhor vai falar que tem muita gente? Eu estava com medo ontem. O Senhor está querendo tirar a gente? Deus, ele olha e fala assim, tem muito. E para a gente, naturalmente, nós olharíamos e falamos assim, Deus, pelo amor, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Eu quero lutar, e o Senhor está querendo tirar a gente? Não, deixa aqui, traz mais, porque eu sei que a vitória vai ser melhor. Quando a gente vai fazer algo que é difícil, a gente quer ajuda. De quem a gente gosta, de quem a gente ama, de quem a gente sabe que realmente vai agregar. Nós não queremos lutar sozinhos, ou com pouca gente, isso é natural para todo mundo. Quando Deus ali aparece para Gideão, o que Deus vai fazer com Gideão é contrário à nossa lógica. Porque quando nós queremos fazer algo, nós queremos mais gente ajudando, mais gente cooperando, mais gente trabalhando, mais gente ao nosso lado. Porque a gente sente segurança no número. A gente sente que não, tem muita gente aqui, vai dar certo. Por quê? Porque tem muita gente e Deus está com a gente. Número nem sempre significa que Deus está. Porque quando Gideão reúne 32 mil homens, Deus aparece para Gideão e vai falar, tem muita gente. Primeiro, porque vocês vão pensar que derrotando é pelo número que vocês possuem, não pela minha glória. Segundo, faz só um sinal. Fala para quem tiver com medo ir para casa. Absurdamente, um bando de gente vai embora. Se não me engano, 22 mil pessoas vão embora. 22 mil homens. Aqui tem um segredo para a gente que quer lutar e vencer. E eu vou contar 3 desses segredos. A primeira coisa é Deus nos mostrando que números nem sempre significam que você vai ter garantia de vitória. Porque pode ter muita gente te impulsionando, pode ter muita gente ao seu lado e do nada Deus falar com você. Esses daí, no momento da luta, vão te abandonar. E não adianta ter número se quando é o momento mais tenso da batalha, é o dia mais doído para você, você chamar alguém, fulano, eu estou precisando de você. Não dá. Já passou por isso, é delicioso. Cara, eu preciso muito ir no hospital. Eu não posso não, liga para outra pessoa. Mas a gente estava junto, te ajudei tanto, mas nesse momento faltou. Porque não significa que nós venceremos por termos muita gente ao nosso lado. A primeira coisa que nós precisamos aprender, se nós queremos vencer com o Senhor, é nos desapegarmos do que é valioso para o homem. Porque número, gente, pessoas ao nosso lado na festa, celebrando, dando algo, não significa que essas pessoas estarão conosco.
Porque se Gideão entra no meio da batalha sem a direção do Senhor, quando eles vissem os inimigos, aqueles que são covardes, abandonariam, automaticamente Gideão ficaria com medo. Porque quando você vê alguém que está do teu lado correndo, você pensa, se ele está correndo é porque o negócio está difícil mesmo. Vamos correr junto. A gente não pensa assim, estamos fortes, nós pensamos, por que ele está correndo? Se alguém no meio de Caxias começar a correr 30 pessoas, você corre junto, irmão. Tu não quer nem saber por que está correndo, a gente corre. Não é? Está atrasado, o trem está saindo, a gente já pensa logo, alguma coisa deu ruim. Porque nós nos movemos pela multidão. As massas, elas tendem a nos movimentar também. É por isso que a primeira coisa que você precisa valorizar é a direção que Deus te deu. Se você chegou até aqui pela direção que Deus te deu, pela palavra que Ele te lançou, não abra mão da palavra, não abra mão da direção, porque você tem gente ao seu lado ou porque você não tem gente ao seu lado. Porque só Deus pode nos garantir, só Deus pode te garantir. E se Ele não te direcionar, não adianta ter gente. Não se apegue à quantidade, comece a olhar para a direção que Deus tem. Nós estamos celebrando 3 anos. E como foi pregado antes, eu acredito muito isso, já falei, nós celebraremos muito mais, cresceremos, mas não se trata da quantidade, do crescimento, se a qualidade que estiver aqui não tiver coragem. Porque é necessário que a gente consiga olhar um para o outro e os que tiverem com medo sejam minoria, para que a coragem que há dentro de você, dentro do Espírito Santo que Ele colocou dentro de você, consiga impactar o outro. Mas não que seja a maioria. No primeiro corte dos covardes foram 22 mil. É a maioria, irmão. Só ficaram 10 mil. É mais valioso ter gente corajosa, olhando para Cristo, para lutar, do que alguém que está preso à sua capacidade, aquilo que tem força dentro de si. Nós não chegamos até aqui pela força do nosso braço, irmãos. Porque se fosse pela nossa força, de verdade, a gente nem teria chego. A gente não teria nem começado. É só pegar a história. A gente não tinha nem cadeira, nem microfone. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem garantido. Nós só iremos avançar porque o Senhor tem garantido. Não é pela minha inteligência, não é pela sua inteligência, não é pela sua força, não é pelo nosso dinheiro. Nós somos ricos, eu sei. Aleluia. Mas não é pelo nosso dinheiro. Nós avançamos, não é porque nós trazemos gente, a irmã Adriana estava falando aqui, depois, quando acabou, e é algo que eu já conheço há muito tempo. Cresci em igreja, cresci basicamente dentro do ministério, e ela estava falando que o problema da igreja dela, que é uma igreja antiga, estruturada, que tem gente, mas eles lutam, por quê? Eles levam gente conhecida no culto da semana e não vai ninguém no domingo. Porque o povo só quer saber do quê? De gente conhecida. É normal. Para quem atua trazendo assim, porque se nós caminharmos, isso é o que eu aprendi lá atrás, se nos tornarmos uma igreja de evento, nunca mudaríamos esse ciclo. O que é uma igreja de evento? Igreja que só enche quando traz gente, quando faz algo. Eu não me preocupo com isso, porque isso enche de uma forma que não sustenta. Em algum momento não tem dinheiro, não, irmão, para pagar a oferta de 3 mil reais de alguém. É preciso coragem. Coragem para olhar para a situação e confiar naquilo que Deus falou. Está pegando as lutas que você está enfrentando hoje? Não olhe para as lutas que você tem. No momento da luta, o que te sustenta, o que te faz avançar é a palavra que Deus te deu. Então olhe para a palavra que Deus te deu. Não olhe para a impossibilidade que você está enfrentando, não olhe para o desafio que você tem, não olhe para as suas limitações, não olhe para aquilo que Satanás coloca na sua mente, olhe para a palavra que Deus te deu, porque se Deus falou que é contigo, não importa o que aconteça, se vai ter uma tempestade, se vão te lançar numa cova, se vai ter um lago para você passar, Deus ele vai ser contigo, Deus ele vai te sustentar, e no final você há de cantar, eu só cheguei aqui porque o Senhor me sustentou. Ebenezer, nós estamos aqui porque até esse momento o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos de pé pela garantia que Deus nos deu. Gideão, ele se movimenta pedindo, Deus sinais. Molha aqui, seca. Se sou eu, molhava ele. Mas a passagem que ele tem, os sinais que Deus dá para ele, garante os passos que ele tem para dar. Qual foi o último sinal que você teve de Deus? Tua experiência com Ele.
De falar, Deus, eu preciso. Vamos fechar o quarto aqui, eu vou cantar. Não canto muito bem, não, vou botar uma música. Mas eu vou cantar, vou adorar e eu preciso te sentir. Como diziam os antigos, um arrupeio. Preciso ter algo. Preciso perceber que o Senhor está no ambiente. Qual foi? Porque o culto não é aqui, o culto não é o que eu faço, o culto não é a nossa reunião, o culto é o que você entrega para Ele. E quando você entrega algo para Ele, Ele aparece para você dizendo, estou contigo. Porque você me adorou quando tudo dizia para você não adorar. Estou contigo, porque no momento da sua dor você não abandonou, você não correu, você não largou a obra. Eu estou contigo, porque estarei com aquele que permanecer até o fim. Não é aquele que esteve por um dia, não é aquele que esteve por um mês. Aquele que perseverar até o fim, receberá de mim o galardão. Um sinal para a vitória não é os inimigos que enfrentamos. Nós nos apegamos aos inimigos. Nos apegamos aos problemas, às circunstâncias. Isso não influencia aquilo que Deus tem para a gente. Está difícil agora? Deus continua no mesmo lugar. Chorou em algum dia? Deus continua no mesmo lugar. Enfrentou uma adversidade financeira? Deus permanece no mesmo lugar. Algum dia você não acordou bem, Deus permanece no mesmo lugar. Você acordou feliz da vida, Deus permanece no mesmo lugar. Ganhou muito pelo um contrato que você fechou, uma porta de emprego que se abriu, Deus permanece no mesmo lugar. As circunstâncias mudam para a gente, mas Deus permanece no seu trono inabalável. Então o que nos mantém avançando é a certeza que Ele agirá no tempo certo ao nosso favor. Assim foi como Gideão, assim também será conosco. A palavra de Deus para a gente é, confie em mim porque eu vou fazer você vencer. Não se apegue à multidão, porque multidão não garante sucesso no fim. Nós já sabemos disso. Quando a gente olha para isso, já é um sinal para a gente falar o quê? Fala Deus, glória, obrigado. Nós já podemos caminhar com fé. Então coloca um sorriso no rosto. Tem a autoestima que o diácono Guinanço tem. Eu sou o diácono mais bonito desta igreja. Traga um sorriso lembrando, eu sei em quem eu tenho crido e é certo que Ele há de se levantar em meu favor. Não olho para as lutas, não olho para os problemas, não olho para as minhas expectativas. Eu sei em quem eu tenho crido e é certo que Ele há de se levantar em meu favor. Levanta e caminha com essa convicção. E agora Deus, Ele dá um sinal que para mim transforma tudo. Deus, Ele vai apontar para Gideão e fala assim, leva o povo para as águas. E lá nas águas, você vai fazer separação. Aquele que eu disser para você liberar, você libera. Aquele que eu disser que você vai lutar, você luta. Segundo o corte de Jesus. Já era para ficar preocupado com 10 mil, 22 mil foram embora. Qualquer pessoa aqui que já liderou algo, que vê uma quantidade de gente indo embora, teu coração fala assim, Jesus. É igual você ter emprego e do nada alguém fala assim, olha só, vai ter corte. Tu já fica assim, meu pai, não seja eu, em nome de Jesus, não seja eu, não seja, não posso. Tu começa a ver 30 indo embora, tu pensa assim, meu Deus, e as contas que eu fiz parceladas 70 vezes, como é que eu pago essa conta agora? O nosso coração fica preocupado com essas circunstâncias. É natural que Gideão, que já não é muito corajoso, Deus falou que ele era, mas ele já não se achava. Ele agora, vendo tanta gente indo embora, já fica preocupado. E aí Deus vai falar assim, ainda tem mais gente para mandar embora. No meu coração como líder, se eu fosse Gideão, eu falo assim, Deus, o Senhor está achando que eu sou o Rambo, só pode. Para fazer tanto corte assim. E Deus, Ele vai dar um sinal que nós ignoramos. E talvez a gente pense que não tem tanta importância. Quem é da turma de líderes, nós lemos 2 livros. Um do John Maxwell e outro do Rick Warren. E John Maxwell ele vai apontar sobre o poder da imagem. Se você nunca leu esse livro, vai ler, eu não vou te dar spoiler. Vale muito a pena você ler esse livro. E a gente ignora isso. Quantas vezes você sai com a roupa de qualquer jeito? Parece que ela saiu da boca de um cachorro, de um leão, toda amassada. É roxo embaixo, amarelo em cima, calça, chinelo, todo largado, às vezes. Ou uma roupa que não tem nada a ver com o cristão. Se alguém olhasse assim,
É cristão mesmo, é? Tem alguma coisa de errado que não está certo? A gente vai para alguns ambientes sem dar valor à nossa imagem. Não que a gente vai gastar rios de dinheiro com isso. Até porque quem é da área, como a Luísa, sabe que não é preciso, às vezes, muito dinheiro para você andar bem, vestido. São coisas totalmente distintas. É claro que o dinheiro ajuda muito. Mas isso, uma coisa não tem influência na outra, às vezes, se você soubesse vestir. A sua postura, a forma como é que você anda, a forma como é que você fala, a forma como é que você aperta a mão. Eu tenho raiva, não posso dizer que é raiva, mas me dá uma agonia quando alguém aperta minha mão fraco. Dá uma agonia, irmão. Falo assim, meu Deus do céu, tá com... alguma coisa não está certa aí. Mas a postura, ela tem muito valor. Como você se porta, como é que você fala, como é que você aperta a mão, o seu tom de voz, a sua convicção, a forma como é que você ora, a forma como você adora, a forma como você lê a Bíblia. Tudo tem um impacto na vitória que você vai ter ou você deixa de ter. Tudo tem impacto. A gente olha para essa situação e geralmente, se você é como eu, talvez, você só olha para o fato de Deus ter sido com o Gideão, Deus ter liberado um povo lá com o Gideão, mas no final Deus deu vitória para Gideão com 300 gente. Glória a Deus, deu vitória, tá bom. O importante é a vitória no final. Só que há um fato no meio do caminho que muda tudo. Porque os 22 mil podem dizer, eu lutei e venci? Não podem. Não estavam lá? Se ele fala assim, eu lutei e venci, você não estava lá. Primeira vez que falou de covarde, tu foi embora. Não vem com essa, não. Depois, ainda vai ter um corte. De fato, só alguém que pode dizer, eu lutei e o Senhor foi comigo, era tanta gente e a gente venceu. São os 300 que ficaram. Só que para os 300, o Senhor vai dizer o seguinte, aquele que trouxer água com a mão à boca, esse você mantém. Aqueles que se agacharem em beber a água com a boca direto lá, né? Beber a água direto lá, esse vocês dispersa. O que isso significa? É só uma postura. Todos os dois beberam água. Todos os dois estavam no mesmo lugar. Todos os dois, no final, saciaram a sua sede. Mas Deus está olhando lá do alto e fala assim, esse daqui não dá. Esse daqui não está atento. A postura esse daqui já não está orando tanto tempo que eu não vejo ele aqui. Esse daqui já não adora, está cantando bem, mas adorar não adora. Esse daqui lê a palavra, mas só quando prega, só quando vai trazer oração, só quando vai estar no GC. Esse daqui só lê a Bíblia quando o irmão fala no culto. O livro tá. Esse daqui só vem no culto quando está bem, quando não está. A postura determina se você vai vencer ou não. Não sei se fez sentido para você. Como você anda, como você se porta, o teu glória a Deus, o teu aleluia. Isso tudo impacta naquilo que Deus ele vai te dar ou não. Para mim, para você, talvez isso é besteira, irmãos. Não é. Porque a forma como é que você está se portando nessa situação, para a gente que está ao nosso redor, é normal. Estamos bebendo água. Mas Deus lá de cima está fazendo filtro. Se você pode ou não. O problema não é para a gente aqui. Porque, sendo sincero, o que a gente acha, o que eu acho, não tem valia nenhuma. É só achismo. O que determina a nossa conduta e a nossa vitória é o que Deus acha. É o que Deus dita sobre nós. É o que a palavra dele está declarando. E se você não tem uma postura condizente com aquilo que Deus quer, você não vai receber. Então, em nome de Jesus, muda a tua postura hoje. Porque não adianta estar no mesmo ambiente e você ter uma postura que não está condizente com aquilo que Deus tem para você. Não adianta você querer receber algo do Senhor e falar, Deus, eu vim aqui porque o Senhor me trouxe para beber essa água. E Deus está falando, mas era para você estar atento. Já tentou pegar água com a mão? Se você já foi em uma cachoeira, em algum rio, em algum lugar, numa piscina, num balde que seja, se você vai pegar água com a mão, você traz aqui. Você está atento com o que está acontecendo. Você está atento com as pessoas ao seu redor. Você sabe como é que está o ambiente, mas se você enfia a sua cara dentro da água, você já perdeu toda a noção do ambiente. Você está disperso, mesmo estando no ambiente. Você está sem direção, mesmo estando dentro de uma fonte de água. Jesus é a nossa fonte de água viva. Quando ele está no poço, ele fala para uma mulher, se você pedisse água de mim,
Nunca mais você teria sede. O que Jesus está dizendo e Juízo está passando para a gente, se você estiver na fonte de águas e souber beber da água certa, do formato certo, no ambiente certo, a tua história nunca mais será a mesma. Se você estiver comigo, se você beber da água que eu te dou, se estiver com a postura que eu te orientei, você nunca mais passará por esse problema pensando que não tem solução na manhã. Você precisa se posicionar na fonte de águas. É preciso estar na presença dele e dizer, eu estou aqui pronto para lutar. Não sei o que vem no amanhã, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar vitória. A postura de alguém que é vitorioso é totalmente diferente. Alguém que é vitorioso sabe o que está fazendo? Nem sempre. Mas tem convicção que vai alcançar a vitória. Já andou com alguém que é muito otimista? Você fala assim, não sei como é que você vai fazer. Relaxa, vamos embora, vai dar certo. Glória a Deus pelos otimistas. Vamos lutar. Passou, pô, já perdeu, vamos embora, acorda. É alguém que está olhando para o futuro, tem solução para tudo, tem controle de tudo? Não tem. Mas ele está dizendo, eu sei que Deus não vai me abandonar, então vou fazer tudo o que eu posso. Eu sei que Deus está contigo. Deus não falou que está contigo, então eu estou pronto, porque se a luta for aqui, eu estou lutando agora. A luta não começa amanhã, segunda-feira, para a academia, para o jejum, para o trabalho, para qualquer coisa, o empreendimento, não é amanhã, começou agora, nesse momento. No momento que você entrou no culto, o teu culto já está iniciando, então a tua adoração é diferente, o teu glória a Deus é diferente, o teu aleluia, quando Deus toca no teu coração, já deveria ser espontâneo. Se Deus falou algo que impactou a tua mente, o teu glória a Deus é natural. Não é para a gente que está pregando, não é para o irmão que está orando, é para que você honre ao Senhor, porque você ouviu Ele falando contigo. Obrigado pelo seu aleluia, glória a Deus. Aprenda a ter uma postura de alguém que é vitorioso. Porque nós chegamos aqui em 3 anos e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por Deus que tem nos sustentado, pelos irmãos que não congregam conosco, mas tem sido bênção para nós. Mas nós não chegaremos ao 4º ano da mesma forma. Aleluia. O que nos trouxe até aqui não nos levará ao 4º ano. Ou nós nos posicionamos porque Deus tem falado com a gente. A mesma forma como Deus fala assim, eis que coloquei uma porta aberta diante de vós. Paulo diz isso. Deus colocou uma porta larga, aberta diante, tem grandes coisas atrás dela, mas grandes são os inimigos. Quanto mais Deus ele te entrega, mais adversário ele também te coloca no caminho. Deus ele fala para o povo, olha só, sai aí do Egito, vou te levar à terra que Deus tem para você. A gente pensa o quê? A terra está livre. Não, tem gente lá ocupando essa terra. Ou você aprende a lutar, ou você nunca vai ter aquilo que Deus colocou na tua mão. Pastor, eu tenho uma palavra, Deus um dia disse, veio na minha frente, uma mulher, rodou, girou, falou, eis que te digo. Se tu não lutar, não adianta nada, irmão. O eis que te digo, as palavras estranhas, o xareda cantaraba, nada. A gente gosta. Eu nasci no pentecostal, glória. A gente gosta. Mas entre a palavra que Deus lançou e aquilo que você tem para receber, existe um meio termo que define pelas suas posturas. Deus ele falou que vai me abençoar. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não faz nada. Não adianta de nada. Deus ele é comigo. A irmã Adriana falou que a gente vai crescer, a gente vai expandir se a gente não colocar isso dentro da gente, começar a lutar, começar a anunciar o evangelho, não adianta de nada. Deus ele vai abrir portas, mas se você não lança o seu currículo, não adianta de nada. No empreendimento vai para frente, mas se você não liga para 10 clientes para receber um sim, não adianta de nada. Ou você aprende a lutar, ter uma postura de alguém que é vitorioso, ou você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Porque pode ser que Deus olhe para você e fale assim, bonito, bebeu água, vai para casa. Seria loucura para a gente, irmão. Já pensou, você está lá pronto para lutar, a vitória é certa, Deus falou que vai te dar uma família de referência, uma casa de referência, uma estrutura totalmente diferente, uma unção dos altos céus, Deus trazer uma palavra para você e você liberar uma palavra para alguém, essa pessoa mudar de vida, Deus abençoar você e você prosperar e ser uma referência para a sua casa, para abençoar seus sobrinhos, seus filhos, que sejam, e você abandonar isso porque você não quer se posicionar. Ou se posicionam ou não tem. Deus me ajuda, deixa eu liberar a palavra de vitória. Estou tentando. Se nós estivermos
Só com as mãos no bolso não adianta, irmãos. Alguém pode gritar aqui, te dou uma nota de 100, se tu não levanta, daí tu não pega. Não adianta nada a pessoa querer te dar 100 reais. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho 100 reais para dar para ninguém agora não. Nem combinei nada com ninguém para fazer essa dinâmica. Ou você se levanta, ou você se posiciona, ou isso tudo será utopia. Ser cristão não é estar aqui num culto e a gente falar glória a Deus. Chegamos a 3 anos. Eu conheço igrejas, irmãos, que tinham mais de 10 anos e de um dia para a noite tudo riu. Acabou. Tudo bonitinho. Igreja pronta, som pronto, gente para tocar, tudo fluindo, tudo organizado. E do nada Deus fala assim, a postura está errada. Acabou. A gente fala assim, para que tanto? É porque Deus ele pode olhar para você nessa noite e falar assim, a postura durou até agora. Não quero mais. Acabou. De que vale ter uma palavra do Senhor, ver tudo fluindo muito bem, mas num momento chave, no momento da luta, no momento da vitória, no momento que você poderia ter uma honraria, uma estrutura totalmente diferente, Deus falar assim, a postura não está adequada. Nós não somos cristãos para a gente. Nós, não sei se você lembra disso, não sei se você se recorda disso, nós não estamos aqui para ter um culto agradável. O culto hoje foi uma bênção. Meu irmão, o culto não é para mim, nem para você. O culto é para Cristo. E se você não consegue entregar um culto para Ele, o culto nunca vai ser uma bênção para você. Você pode ter uma música boa que você sentiu, Deus estava aqui, estava, mas não contigo. O culto não é para a gente. A vitória que você tem, Deus ele pode te abençoar. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Te dar muito dinheiro, uma casa abençoada, paz, viagens, prosperidade. Deus ele vai te abençoar, mas lembre-se, nada disso é para você. Aleluia, Deus. Porque se tudo que você tem não consegue render louvores a Ele, não é seu. Se tudo que você tem, você não consegue trazer as pessoas para Cristo através do que você tem, não tem valia. Satanás com Jesus no deserto falou, se você me adorar, que eu te dou tudo. Ter algo não significa que você tem algo de Deus. Você precisa adorar o Senhor, entregar o seu melhor para o Senhor, sabendo que a sua postura condiz com aquilo. Porque em algum momento nós estamos estudando aqui na quinta-feira Arp and Praise sobre Apocalipse, em algum momento há igrejas, existem cartas para a igreja, e nunca é dito sobre o quanto eles eram prósperos. É dito sobre o seguinte, eu sei as lutas que você tem travado, eu sei aonde você tem errado. Deus não fala assim, tá abençoado, né? Glória, estou aí. Deus não está nem aí para isso. Deus ele quer que a gente seja abençoados, mas também quer que estejamos posicionados. A postura do cristão hoje em dia precisa ser clara, irmãos. Seja sincero comigo, não me responda em nome de Jesus. Se alguém te acompanhar por 2 dias, dia a dia, e nas mídias sociais, essa pessoa dá louvores ao Senhor pela tua vida? Mas nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou esse sal está com algum problema, ou a gente esqueceu quem nós somos. Porque a postura de Gideão, que garante ele uma vitória com 300 pessoas, é porque ele estava posicionado. Gideão começa recebendo uma palavra do Senhor. Você está aí, é um homem corajoso. Por quê? Está malhando o trigo no lagar. Posição. Fazer quando ninguém estava fazendo. Trabalhar quando ninguém estava querendo trabalhar. Mesmo no momento de dor, continuar fazendo. Posicionamento. No meio da luta, quando está prestes a enfrentar os midianitas, Deus olha para Gideão e fala assim, eu vou separar alguns. Primeiro filtro, se eles têm coragem ou não. Segundo filtro, pela forma como eles bebem água. Os filtros que Deus tem passado por você, como tem te posicionado? Irmã Adriana ministrou ontem, e eu adorava quando isso era para os meus pastores, detestei quando era a minha vez. E ela fala sobre correção, que uma igreja precisa ser corrigida, sabe que um pastor não gosta de ouvir, é que os seus filhos precisam ser corrigidos. Nenhum pastor gosta disso, a gente gosta de receber elogio, como todo mundo gosta. Mas quando Deus vem e começa a nos corrigir, é porque Ele está dizendo, a postura não está condizente. Eu queria pregar outra coisa, Ele não está deixando. Ou nós nos posicionamos para viver o extraordinário, eu quero, irmão, como eu quero. Chegar no 10º ano de aniversário e falar assim, a gente conseguiu abrir uma escola e abençoar a gente.
A gente conseguiu colocar projeto e ser realmente solução para a nossa sociedade. Não é mais uma igreja com culto, mas uma igreja que serve. Como eu gostaria, eu quero viver isso. Mas isso nunca vai acontecer se nós não aprendermos a lutar. A luta não é quando eu estou bem, não é quando você está bem. Todos os dias nós lutamos. E geralmente as lutas são travadas quando a gente não quer lutar. Quando a gente fala assim, meu Deus do céu, poderia descansar um cadinho? Só um cadinho. Deus fala assim, não, agora vamos mudar o negócio. Chegou o tempo de lutar. Mas era o descanso, não era. Agora chegou. A garantia é que Deus ele vai na frente. Glória a Deus por isso. Sempre que Deus ele determina que ele vai à nossa frente, a vitória é nossa. Glória a Deus. Porque se nós estamos posicionados, no momento mais difícil nós podemos olhar para ele e falar assim, eu estou aqui, porque o Senhor me mandou. E se o Senhor me mandou, e se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor tem que garantir a vitória, porque aqui já não está nas minhas mãos. Deus ele está fazendo isso com o povo. Tem 300 para lutar contra os midianitas. E Deus garante a vitória. Porque a vitória que você precisa não está naquilo que você pode fazer. Mas nós queremos ter certeza da vitória que nós teremos. Nós queremos ter certeza que tudo aquilo que nós projetamos, planejamos, vai correr da forma certa para que a gente vença. Só que no mundo espiritual, Deus ele é bem-humorado. Lembra que ele olha para um cego e pergunta, o que tu queres? Deus tem bom humor. Se Deus ele é bom-humorado, ele vai te colocar diante de um cenário e vai falar assim, a vitória é sua, mas qual é a tua postura? E ele vai olhar para você, sabendo da sua escolha, mas você vai ter que decidir. O que você quer? Se Deus te fizesse essa proposta, se eu não me engano, foi o diácono Vitor que trouxe isso no encontro da tropa. Se você pudesse pedir algo a Deus hoje, o que você pediria? Pior pergunta para se fazer. Pega a vida dele, pai. O que você pediria a Deus? Porque não adianta pedir algo. Deixa eu te antecipar, se você não estiver disposto a lutar por isso. Deus falou assim, a terra prometida é sua. Nem todo mundo que ouviu essa palavra chegou na terra prometida. Não adianta falar assim, Deus, eu quero ser cheio da unção. Deus te acordar de madrugada e você cobriu com o cobertor e falar assim, não quero acordar não, quero não. Para quê? E fechar os seus olhos, não adianta. Não adianta falar assim, Deus, eu quero falar em língua estranha, que nem aquele povo maluco que fala assim, um negócio doido. E quando Deus trouxer na tua boca, tu pensa, isso é coisa da minha cabeça, eu vou falar isso nada. Quem já foi batizado algum dia passou por isso, sabe como é que é? Uma luta interna que você trava consigo mesmo. Com medo, uma vergonha absurda. Não adianta pedir algo extraordinário e ter medo, irmãos. Mas a gente vive isso rotineiramente. Nós pedimos coisas ao Senhor e quando Deus fala assim, vou te dar, a gente fala assim, não pensei que ia ser tudo isso, essa luta, não. Pensei que ia ser mais fácil. Deus fala assim, agora você vai ver um tempo extraordinário. Quem se batizou sabe disso. Contei isso na tropa. A gente entra no batismo pensando que vai ser uma época totalmente diferente. A gente sai das águas sabendo que o antigo Adão sabia nadar também. E as lutas continuam a mesma, ele não morreu afogado. A gente ter uma palavra do Senhor não nos garante sucesso se a nossa postura não for condizente com a palavra. Pega a palavra do Senhor e aplica isso no seu dia a dia. No seu GC. Nós vamos multiplicar agora. E agora, Deus toma os líderes. Que eles vão ver como é bom liderar. Em nome de Jesus, vão viver tempo bom, não é? De gente compromissada. Deus está batendo a gente tanto tempo, irmão. Em nome de Jesus, se a gente não tomar vergonha no rosto. Da gente estar ali lado a lado. Abraçado para vencer, para crescer, para enfrentar os problemas juntos. Não é uma igreja que diz que nós abraçamos aqueles, como tem uma frase que eu sempre lanço, somos pessoas imperfeitas, se isso não te incomode, junte-se a nós. Mas no momento que a gente acha uma imperfeição, a gente arrebenta o imperfeito. A gente fala assim, não, mas nós somos uma igreja de um Deus de amor e nos falta tanto amor. Nós somos de uma igreja do tempo da graça, do favor imerecido, mas quando é para você perdoar o irmão, cadê a graça? Aleluia. Quando é para você andar 2 milhas, cadê a coragem? Quando alguém chega assim, vão embora, e você fala assim, hoje não marcamos hoje não. Semana que vem, talvez. Ou nós nos portamos como cristãos de verdade,
como uma igreja grande de verdade. Igreja grande não é número, falei sobre isso no início. É grande pela postura que tem. Porque já fui de igreja grande, de igreja pequena, de igreja dentro de comunidade, de igreja fora de comunidade, de igreja com dinheiro, para vamos comprar um telão de LED de 500 e alguma coisa. É loucura. Não se trata sobre isso. Não se trata sobre isso. A igreja é grande pela qualidade dos membros. De olhar para um desafio e falar assim, vamos embora, está todo mundo junto. A gente costuma falar sobre os nossos primos, os testemunhos de Jeová, mas quando teve a construção de templo, e quando há construção de templo, está todo mundo no templo, irmão. Mulher, adolescente, jovem, velho, está todo mundo bonitinho, criança, carregando baldinho para construir o templo. Mas e a gente quando tem que construir algo? Quem trabalha aqui, o Jonathan estava aqui na época de quebrar o nosso elefante branco, que era o banheiro. Uma delícia. Diácono Rodolfo chegou no momento que quase a gente coloca o muro do vizinho para baixo. Queriam quebrar tudo junto com coluna. Mas a gente trabalha com 2 batendo e 5 batendo papo, irmão. Obra de igreja é sempre essa graça. Em qualquer coisa. Limpeza também. Intercessão. Nós estamos há mais de um ano intercedendo toda terça-feira. Toda quinta-feira. Mas quem é antigo em igreja sabe, vamos orar. Tu conta nos dedos. Não importa a quantidade de membro que tem na igreja, você conta nos dedos. A quantidade de gente orando. A pergunta que Deus tem para a gente, glória a Deus que Deus nos dá essa pergunta. Seremos assim? A gente vai ver um desafio, a gente vai começar a descansar? Porque nós, irmãos, isso me preocupa como pastor, nós somos menos de 20. E é inadmissível. Uma igreja com menos de 20 pessoas ter problema para trabalhar junto. Isso é loucura. Loucura. Em uma igreja grande com muitas diferenças culturais, isso é meio que normal. Em igreja pequena? Isso é inadmissível. Dificuldade. Glória a Deus pela sua vida, que está posicionado com o Senhor. Porque em nome de Jesus nós precisamos viver tempos de vitória, irmãos. Sabe o que é tempo de vitória? É Deus abrir uma porta e falar assim, olha só, tem um terreno para vocês, de não sei quantos mil, e a gente trabalhar junto e falar assim, vamos comprar. E não ter preocupação entre nós sobre como nós faremos, porque eu nasci numa época, minha mãe está aí, que as irmãs faziam pastelzinho para vender na cantina, todo culto, para comprar terreno. Irmãs, senhoras já com seus 60 anos para cima, 50 anos para cima, e a gente teve uma reunião de ministério, a gente tem dificuldade para botar uma cantina lá fora. Somos 20 pessoas para pagar aluguel. Imagine se o pastor dá uma loucura, vamos comprar um terreno. Graças a Deus eu não sou tão maluco. Mas um dia posso ser. Já fui um pouco, né? É verdade, nós entramos aqui pela loucura. Falei assim, vamos alugar. Eu falei, não tem dinheiro para isso não. Eu falei assim, Deus vai abrir a porta. Não tinha 3 pessoas que davam o dízimo. Eu e o Michel eram um, acho que o terceiro era o Guinâncio. E acabou o dízimo. Como é que a gente paga R$1.000? Não sei, mas Deus vai abrir a porta. A gente está aqui, glória a Deus por isso. Obrigado, Pai. Mas é preciso que a gente seja juntos, para que a gente viva tempos diferentes. É preciso que a gente ore junto. É preciso que a gente adore junto. É preciso que a gente celebre quando alguém estiver pregando junto. É preciso que a gente celebre quando tem multiplicação, quando a gente estiver juntos. É preciso que sejamos um. Lembra o que aconteceu na Torre de Babel? Deus olha para o povo e fala assim, esse povo é um só. O que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Se Deus olha para um povo que está fazendo o que não é certo, e Ele está dizendo, eles são um, e se eles pensarem, eles farão, imagine se nós alcançarmos isso com postura em Cristo, irmão. De sermos de verdade um com Cristo. De olhar para Cristo e falar assim, Deus, conta comigo. Porque eu não sei o que o Senhor vai fazer, não. Em nome de Jesus, sempre o Senhor surpreende a gente. Mas conta comigo. Porque eu vou estar aqui para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor. Eu não sei você, irmãos, isso eu vou falar rotineiramente aqui, eu encerro. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas a nossa postura, isso para mim e deve ser para vocês também. Eu não sei se o outro vai errar, mas se depender de mim, eu não erro.
A postura de vocês precisa ser a mesma. Eu não sei se o outro não vai fazer o certo, se ele vai errar. Mas se depender de mim, eu vou fazer o certo. Eu não sei se o outro vai adorar, mas se depender de mim, eu vou adorar. Eu não sei se o outro vai orar, mas se depender de mim, eu vou orar. Eu não sei se o outro vai estar lá, mas se depender de mim, eu vou estar. Nós precisamos caminhar com postura. Uma igreja grande no Senhor, pronta para vencer, porque se Deus fala, vou te dar uma empresa, tu pensa que vai ser fácil? Quem já tentou vender bala em algum lugar sabe que não é fácil. Às vezes as coisas vão fluindo, do nada bate um vento contrário. E a gente enfrenta uma adversidade. Então não é pelo tempo favorável. Porque empreender, agir com fé, nem sempre é de tempo favorável. É por isso que os antigos falam que quando a gente se posiciona, Satanás se levanta. Está certo, mas não profundo. Porque Satanás se levanta para qualquer um. Levantou a mão, aceitou Jesus, Satanás já está contra você. Parabéns, ganhou o inimigo. Se nunca teve, parabéns, já acabou de ganhar um. Porque Satanás anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ou você se posiciona para viver o que Deus tem para você, ou você não vai alcançar. Quer viver um 2024 diferente? Quer olhar no próximo aniversário e falar, caraca, como a gente cresceu. Ter essa alegria? Eu já tive essa alegria algumas vezes. De chegar na igreja, eu olhar e falar assim, Deus, obrigado. Aqui mesmo, várias vezes. De chegar e falar assim, Deus, eu não pensava que a gente ia passar de um ano, né? Mas o Senhor nos sustentou. Deus, eu não sabia que a gente ia ter cadeira, começamos sem cadeira, mas agora a gente tem 20, a gente tem 30, a gente tem 40. Deus, eu não pensava que a gente ia ter um projetor, Pai. Que dificuldade que seria. Nós temos um projetor. O próximo é o nosso ar-condicionado, em nome de Jesus. Aleluia. Depois do ar-condicionado, a gente compra um terreno próprio. Glória a Deus. A gente precisa avançar, irmãos. Em nome de Jesus, se posiciona. Para que Deus ele traga palavras diferentes para a gente. Se posiciona para que Deus ele te direcione de uma forma diferente. Leve uma vida de cristão de verdade. Ore. Leia a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade verdadeiramente, sereis livre. Existem diversas direções do Senhor para você aqui. Não dá para trazer palavra diferente de todo culto. Já reparou, já fez essa reflexão? Que a gente passa tanto tempo na igreja, mas a gente acaba escutando as mesmas coisas? São os mesmos personagens? Eu não sei você, mas eu de vez em quando entro nessas ideias. É porque Deus está olhando para você e falando assim, aprende a absorver a palavra. Porque se você fosse maduro, já era para você estar recebendo uma palavra mais profunda, mas pela imaturidade eu tenho que dar leite. Isso quem falou foi Paulo, não foi eu não. Não é autoria minha. O que nos limita na profundidade daquilo que a gente escuta é a nossa capacidade de fé. Então, se nós estamos ouvindo o que nós estamos ouvindo nesse momento, é porque Paulo já disse lá atrás, nos falta maturidade. Para a gente sermos mais profundos no Senhor, para a gente ouvir de coisas mais profundas no Senhor. Mas qual foi a última vez que tu leu Ageu? Que tu leu Sinfonias? Isso não é nem nome de sanfona, não, é um livro mesmo. Qual foi a última vez? Vamos ser cristãos, irmãos. Cristãos. Que pega a palavra do Senhor e sabe. Eu não gravo, não. Não tem nem problema de falar isso, não gravo. Mas abre qualquer texto que eu sei. A minha escola foi essa. Você não precisa gravar desde que você sabe o que está escrito. Desde que olhando você lembre qual é o significado. Até porque no Brasil o único que é brabo nisso é o Silas Malafaia. Não sei como ele consegue fazer isso. Mas leia a palavra. Para que quando alguém abrir a palavra você saiba explicar. Para que quando alguém te direcionar sobre algo você entenda. Para que alguém falando sobre algo que não converge com a Bíblia, você saiba que aquilo não converge com a Bíblia. Nós precisamos nos posicionar. Um cristão se posiciona em uma forma e aqui eu encerro. Uma forma. Conduta com Cristo. A diferença de Judas para todos os demais era o quanto eles acreditavam, conheciam e permaneceram com Cristo. O que nos sustenta é a palavra. O que te sustenta é a oração. O que te sustenta é a adoração. Não existe contato com Cristo sem esse tripé.
oração, adoração e palavra. Não existe culto sem esse tripé. Oração, adoração e palavra. Não existe isso. Porque você só consegue ouvir Deus e falar com Deus através da oração. Você só consegue sentir Deus através da adoração. Você só consegue ser direcionado por Deus através da palavra. Se posiciona. Temos cantina. Comece se posicionando, comprando a cantina. Em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse dia.